Agora sim, estamos online. Boa noite, doutora Madalena. É uma Boa honra. noite, Helena. Como é que vai? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo sim. Né? A gente também espera que os internautas estejam ouvindo. Repassar aqui o número para quem quiser enviar as perguntas, já que o último bloco é o bloco das perguntas, né, para o pessoal. E aí, o número para enviar as perguntas é o 9, né, 996, aliás, o 9, né, de sempre, aí 99629703, tá certo? Então, esse número, o pessoal pode mandar as perguntas que nós estaremos repassando para a doutora Madalena Abrantes. E aí, antes da gente começar as nossas perguntas, né, dizer que, além da transmissão pelo YouTube, nós também estamos gravando, caso a transmissão caia ou tenha algum problema, para depois também disponibilizar. A entrevista será feita em 3 blocos, né? No primeiro bloco, a gente vai estar falando um pouquinho sobre quem é a pessoa de Madalena Abrantes, já que a gente só conhece a defensora pública, Madalena Abrantes. No segundo bloco, nós estaremos falando sobre o seu trabalho à frente como defensora pública, né? Como já esteve também à frente como DPG, defensora pública geral. E o terceiro bloco, nós estaremos repassando as perguntas dos nossos internautas e fazendo um bate-bola, né? Que é geralmente, a gente fala uma palavra e ela diz qual o significado daquela palavra na sua vida. E aí, para começar, né, como eu sempre começo minhas coisas com versos, né? A menina que Coremas se orgulhou, em ter dado ao estado de amantes, quem diria que Madalena Abrantes, essa grande mulher que se tornou, foi quem fez diferença e mostrou o poder que a simpatia tem, a firmeza e o carisma de alguém é o que completa o seu trabalho. Como a terra que seca espera o orvalho, na certeza que o inverno um dia vem. Então, na certeza de que toda escassez, né, com qualquer gota de orvalho, ela se renova. Eu acho que isso representa bem a trajetória da menina de Curemas, Alto Sertão Paraibano. E aí, para quem não conhece um pouco da vida de Madalena Abrantes, né? Ela nasceu em Coremas, no Alto Sertão Paraibano, é bacharel em Ciências Jurídicas pela UFPB e é defensora pública, né? Possui especialização, aliás, várias especializações, uma delas pela Escola Superior de Magistratura, outra pela Fundação das Escolas Superiores do Magistério Público, e também pela Escola Superior de Magistratura do Trabalho. Ela iniciou a sua vida profissional lá na Prefeitura de Coremas, né? Depois passou também, foi servidora pública, concursada lá na Ematé, também de Coremas, foi assessora jurídica da Secretaria Estadual de Agricultura, advogada e procuradora-geral do Estado, e em 1986, ela prestou concurso público para defensora pública. Esteve DPG, né, defensora pública geral, no biênio de 2014 a 2016 e depois de 2016 a 2018. É atualmente a vice-DPG do doutor Ricardo Barros, já fez parte, né, do Colégio Nacional dos Defensores Públicos, através do Conselho Fiscal, isso a nível nacional. Recentemente, foi eleita como a mais bem votada para o Conselho Superior dos Defensores, a nível estadual. E, para finalizar, nós estamos falando com esse exemplo de pessoa, de mulher, né, que muito, quando eu li sua trajetória, muito me inspirou.
né? Eu sou pesquisadora das causas feministas, /feminina, então, agradeço demais nessa nossa entrevista, né? Sei que a senhora anda muito ocupada em relação ao pleito eleitoral desse ano, né? Que já vai ser na sexta-feira, mas agradeço demais a sua presença. Então, boa noite, doutora Madalena. Boa noite, Helena. É um prazer estar aqui com você nesse bate-papo. Falei alguma coisa errada? Faltou algum título? Não, assim, eu trabalhei na Procuradoria, né, do Estado, não fui procuradora, trabalhei na Procuradoria antes, logo quando fui nomeada como advogada de ofício. Aí trabalhei na Procuradoria e depois a gente passou para a Procuradoria-Geral do Estado. E eu fui membro assim, da ANADEP, a Associação Nacional dos Defensores Públicos, e aí eu fui coordenadora da região Nordeste, né? Exatamente. Região Nordeste. Não é pouca coisa, não, viu? O meu currículo agora é quem vai crescer entrevistando a mulher. Então, o Colégio Nacional de Defensores Gerais, quando a gente está como defensora geral, aí tem um colégio, são todos os defensores gerais do Brasil, entendeu? É isso onde a gente faz parte também. O colegiado. Ok. Então, não sendo indiscreta, né? E não perguntando sua idade, que não é meu interesse, mas vendo toda essa trajetória de vida, obviamente, a senhora, né, começou muito cedo, né? E aí, até porque a quantidade de cargos que já exerceu corresponde a isso. Então, sendo mulher, né, sendo uma mulher de origem, de certa maneira, negra, e já que a mulher no Brasil ela sofre uma discriminação enorme, e ainda mais a mulher negra, como ou como foi traçar essa trajetória, traçar esse nome, que hoje, né, quando se fala em Madalena Abrantes, se fala nessa grandiosidade de uma mulher que é admirada, é respeitada e é temida, entre aspas, por alguns homens, inclusive. Então, como foi essa trajetória de Madalena Abrantes? Foi uma trajetória de lutas, né? Lutar bastante e trabalhar sempre procurando pela justiça. Foi exatamente quando eu enveredei pelo curso de Direito e de você fazer justiça. Eu acho que isso é muito importante. E daí eu procurei ser a Defensoria Pública. Eu acho que é importantíssimo aí, porque a Defensoria, uma das metas é diminuir as desigualdades sociais, né? Você tem que trabalhar nisso. Então, isso lhe incentiva, faz com que você lute e trabalhar pelo social, pelo povo. Então, toda assim, a minha trajetória foi em prol do coletivo. Nada para mim, entendeu? Sempre eu trabalhei pelo todo. Mesmo quando eu não era nem defensora geral, era só advogada mesmo, advogada de ofício. Então, sempre lutei pela paz social, vamos dizer assim, né? Então, tratei e trato o meu assistido como se fosse o meu cliente o mais rico de todos, né? Porque o importante ali era a causa social dele, era o bem-estar dele, dirimir um litígio, tudo pela paz social. Então, sempre eu passei a cumprir a lei. E, em cima disso, é muito importante você ser honesta. A honestidade com seus colegas, você falar a verdade, você buscar a verdade, você não mentir, não ir com enrolação. E, realmente, isso, assim, vou dizer assim, não é toda hora que você encontra isso, não é? Mas, no seu meio, você sempre procurar isso, você procurar sempre caminhar pelos caminhos corretos,
Eu acho que esse aí talvez seja o segredo. E ter coragem de lutar, né? Ter metas, ter coragem, ter determinação e focar, muito foco e não desistir jamais diante das dificuldades. Mas houve alguma dificuldade no sentido de ser mulher em relação a isso, de ocupar espaços, né, meramente masculinos, inclusive, né, nós estamos falando aí da década de 80, quando a senhora entra na Defensoria Pública, em 1986, né, que o Brasil ainda passava por uma transformação em relação ao feminismo. Então, houve alguma represália nesse sentido, né, ou houve receptividade? Como foi isso? Olha, na verdade, eu acho que é por causa da minha cabeça, que tudo é natural, assim, não existe homem, nem mulher, nem negro, nem branco, nem religiosidade. Eu sempre tratei tudo como natural. Então, se houve algum empecilho, eu também tirei de letra, entendeu? Eu não vi nenhuma barreira e impus a minha condição, e assim, de mulher e respeito. Entendeu? Tinha minha posição e defendia ela até o fim. Então, assim, se tinha alguém, assim, tirei de letra. Quem estava com a mágoa ficou para si, então. A senhora imaginava, né, como quando saiu lá do Curemas e se tornou, como a senhora disse mesmo, advogada de ofício, né, depois defensora pública, aliás, passou por tantos cargos, a senhora imaginou alguma vez que chegaria no cenário nacional, né, porque, de certa maneira, a senhora é alguém importante nacionalmente, né? Não se representa um estado e, inclusive, uma região, né? Sem, de certa maneira, ser uma pessoa importante num conselho que gerencia nacionalmente. Na verdade, eu nunca pensei isso, não. Porque eu toda a vida fui muito calma, muito na minha, mas, assim, quando eu vi as injustiças, eu comecei a lutar, né? Eu comecei a não me calar e, assim, eu não me acomodar. Se tinha aquilo, por que não? Por que não resolver? Principalmente eu, como operadora do direito, né? E eu via as injustiças, principalmente dentro da minha categoria, e eu disse, eu defendo o direito de todo mundo, por que não defender o direito da minha categoria? E aí eu não consegui calar mais, e consegui adeptos, e pessoas que conversavam, e as pessoas interagiam, e daí galguei, assim, fui chegando naturalmente, né? Naturalmente, eu acho que as pessoas nem acreditavam em mim, eu acho que não acreditavam em mim, talvez tivesse me dado tanto espaço, porque não acreditava que eu chegaria até onde cheguei, né? Mas, é como eu disse, com muito trabalho, com muita luta, com muita persistência, insistência demais até, e não desistir, mesmo diante das dificuldades, que são muitas, não são poucas, porque não existe vitória sem lutas. Falando em persistência e luta, né? Já tive em alguns eventos em que a senhora esteve presente, né? Alguns eventos de amigos. Inclusive, eu vou pedir, se você é inconveniente, pedir para a senhora mostrar o broche que está hoje. Ah, tá. Nossa, papel de socorro. Pronto, é sobre isso, exatamente. Né? Então, eu tenho notado, né, às vezes que estive no mesmo espaço que a senhora sempre carrega medalhas, né, no pescoço. De Nossa Senhora, já vi acredito que era do Coração de Jesus, enfim. Que, obviamente, é uma simbologia, né? Eu, como analista do discurso, a gente sabe que isso é uma simbologia, inclusive uma simbologia de fé. Como é essa questão da Madalena Abrantes fervorosa, né? Não vou especificar em relação à religião, mas como a fé está presente na sua vida, já que a senhora carrega ela literalmente no pescoço, né? Eu sou católica, apostólica romana, mas eu não tenho nenhum problema com nenhuma religião. Todas eu encaro muito bem, até porque eu acho que a finalidade é o ser maior.
né, que é Deus. Isso aí é o que é importante, né? Então, cada um envereda por onde acha como chegar melhor a alcançar aquela sua fé, né? Mas eu, na religião católica, eu tenho a minha devoção. Sou devota de Maria Santíssima, né? E principalmente aqui tem o título de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Mas também eu gosto muito do Espírito Santo. Então, eu acho bonito a imagem dela. E eu sempre, de várias maneiras, eu uso. Então, assim, pulseiras, anéis, assim, porque isso eu gosto mesmo, porque mas é desde criança que eu sou assim, vaidosa. Minha mãe não era vaidosa, mas toda a vida eu fui vaidosa. Tem uma simbologia particular, como se fosse um amuleto, assim, ou não? Ou é inconsciente isso? Não, eu uso porque eu acho bonito. Eu não gosto de coração, não gosto dessas coisas. Eu gosto muito de pedra, pedrarias também eu gosto. Mas, assim, geralmente... Mas a senhora gosta muito mais das medalhinhas. Mais da medalhinha, acho bonito, né? Mas eu gosto de pedra também, assim, ó. Assim, sempre eu uso pedrarias que eu gosto. Outra coisa, né? Falando aí nessa questão de joias e tudo mais, da Madalena Abrantes, que a gente sempre vê bem maquiada, né? Cabelos escovados, cheia de colares, de terninho, né? Bem executiva. Existe a Madalena Abrantes, por exemplo, que levanta de manhã e diz assim: hoje eu não quero fazer nada, hoje eu não quero ser defensora pública, hoje eu quero ficar na cama e dormir o dia inteiro, espreguiçar e desligar o telefone. Existe esse momento, já que a senhora trabalha tanto? É difícil, viu? É difícil, porque eu vivo assim 24 horas pensando na defensoria pública, pensando em tudo. Às vezes, o meu batom, eu não consigo tirar o batom, de dizer ficar hoje sem maquiagem, eu não consigo. Já me habituou mesmo. Para dormir, eu boto batom, para acordar, eu boto batom. Então, isso aí já é conhecido. Já é conhecido. Eu ficar sem maquiagem. Não dá certo, não. Uma vez eu fiz até uma promessa, quando foi na Semana Santa, na Sexta-feira Santa, aí disse assim: o que é que você não gosta, né? O que você mais gosta para abdicar nesse dia, para fazer o sacrifício. Aí eu digo: colocar batom, me maquiar, então eu vou passar o dia todo sem batom. Oh, meu Deus, pense um dia que mais demorou na minha vida foi esse. Nunca mais eu vou fazer essa promessa. Pois é. Que bom esse momento assim, bem descontraído, né? Já que a gente só conhece a Madalena Abrantes séria, defensora pública, né? No seu cargo lá. E a gente está compartilhando essas coisas aqui rindo. A senhora tem um único filho, né? Fernando, não é isso? E o esposo Rodrigo, que inclusive é uma das pessoas que acredito que mais torce pela senhora. Mas como né? Eu devia estar fazendo essa pergunta para eles, mas como a relação de vocês em relação a essa correria da senhora? Porque a senhora nunca está em casa, né? Viaja muito, inclusive, visita muitas cidades, pelo cargo que exerce, pela função, pelas lutas que trava. Então, como é para eles, assim, dividir a mãe com o resto da Paraíba, dividir a esposa, né, com um monte de defensor público e um monte de problema. Eles levam numa boa ou... Olha, eu tive sorte, viu? Muita sorte. Quando foi para eu entrar mesmo, vamos dizer assim, na política, né, da categoria, né, de classe, eu conversei com eles antes. Eu perguntei se eu poderia ir, porque ia acontecer isso. E eles foram quem me incentivaram e disseram que não tinha problema, que me apoiariam. E até hoje, eu só cheguei até onde cheguei, porque eles me apoiam, eles me incentivam, são compreensivos demais. Meu esposo, o Rodrigo, ele conhece a defensoria mais do que eu, ele me ajuda, ele conhece os defensores até pelos apelidos. Porque eu levo os problemas, assim, 24 horas dentro de casa falando sobre defensoria pública. E todas as nossas, assim, porque eu quero solucionar, eu tenho pressa,
tem os entraves, tem as conquistas, e eu quero que tudo isso aconteça, e eu fico combinando com eles, conversando com eles, e até eles me dão ideias sobre o que pode acontecer. E como conseguir também, né? É muito importante isso, essa parceria dentro de casa. Isso ajuda bastante o crescimento. Você é bem discreta. Fernando tem quantos anos? 32 anos. Ele seguiu também vereador pelo jurídico? Não. Fernando, ele mora em Campina Grande, ele trabalha na Vitus, ele é uma empresa que é vinculada à Universidade aí, Federal. Ele terminou o curso, ele fez 2 cursos, terminou o curso de Psicologia e terminou agora a Engenharia Elétrica, engenheiro eletricista. Apenas? Trabalha, sabe? Ele não quer saber de direito. Apenas, né? Como a mãe não gosta de estudar. Não, ele estuda bastante, assim, mas ele não gosta de direito, assim, admira, né? Mas isso não dá muito para ele, não. É diferente. Doutora Madalena, a senhora falou em relação, quando foi adentrar na vida política, perguntou, né, à sua família o que é que eles achavam disso. E aí vamos enveredar por esse caminho aí. A próxima pergunta é em relação a isso. O cargo de defensora geral, de certa maneira, é um cargo político, né? Já que, além de ser um cargo jurídico muito alto, também lida com a parte administrativa, a parte executiva, questões financeiras, já que a defensoria também ela exerce uma certa autonomia, né? Apesar de que recebe recursos do governo estadual. E aí eu queria perguntar o seguinte: a senhora se considera uma mulher que incomoda politicamente? Ultimamente eu acredito que sim, viu? Eu achava que não, mas ultimamente eu estou vendo, assim, porque eu trilhei a carreira e sempre no caminho encontrando as pedras, e no lugar de encontrar ajuda, das pessoas me ajudarem naquele objetivo, até porque o objetivo é comum a todos, mas eu sempre encontro as pessoas colocando pedras, e a dificuldade fica bem maior. Mas, como eu digo, eu sigo como o rio, né? O rio é o seguinte, ele vai, o caminho do rio sempre não é reto. Ele encontra os empecilhos e ele simplesmente contorna. E assim, mas segue seu destino. E aí, falando em política ainda, a senhora nunca pensou em desistir da política jurídica e passar para a política mesmo, a política estadual, nacional, municipal? Eu nunca pensei. Apesar que já tentaram isso, mas acontece que na minha categoria ela precisa de tanta coisa, de tanto apoio, a gente ainda tem que crescer tanto, bastante, e por enquanto, eu sou empenhada nisso aí, sabe? Do crescimento da nossa instituição, Defensoria Pública, porque ela tem muito que dar, muito ela tem que dar à sociedade, assim, ao Estado, ao Brasil, entendeu? Assim, é uma instituição muito nobre, a Defensoria Pública, e todos nós que lutamos, que nós, defensores públicos, nós amamos essa instituição, e a gente tem muito o que fazer, e nela, estamos trabalhando nela, a gente tem muito o que fazer por todas as pessoas de baixa renda, as pessoas que não têm condições, não é só que não possam pagar um advogado, mas as pessoas também que vivem em situação de vulnerabilidade. E isso é muito nobre e assim a gente fica muito também agradecida. Isso é muito importante. Então, o outro lado, não. Até agora nunca me deu essa vontade, não. Qual a primeira lembrança que a senhora teve, já que a senhora ocupou o cargo de DPG por 2 mandatos, né? 4 anos, 2 biênios? Qual a primeira lembrança que a senhora tem de quando chegou na Defensoria Pública pela primeira vez sendo defensora geral?
Olha, eu só foram 2 anos meu mandato de defensora geral. A gente sempre tem o direito a uma reeleição, mas quando eu fui eleita também, porque como são 3 nomes, né? São 3 nomes, você é escolhido, são 3 nomes, os mais bem votados, para o governador escolher um dos 3. A lei diz o seguinte, é um dos 3, ele escolhe qualquer um que ele quiser. Então, a primeira vez que eu me candidatei, eu fiquei em primeiro lugar. E diz também que com 15 dias, se o governador não escolher, o nosso Conselho Superior, ele dá posse, ele homologa a pessoa que ficou em primeiro lugar. Então, foi o que ocorreu comigo. A primeira vez que eu entrei em primeiro lugar, o governador Ricardo Coutinho, ele não nomeou nenhum dos 3, e o meu nome foi homologado pelo Conselho Superior. Então, assim, eu cheia de sonhos, uma categoria desmotivada, né? Em tudo, sem estrutura de trabalho, sem subsídio, sem tudo, mas aí foi assim, arregaçar as mangas e dizer, vamos trabalhar e vamos seguir em frente, vamos cumprir nosso objetivo. E realmente, em 2 anos, a gente conseguiu realmente, assim, dar entrevista, mostrar para a sociedade o que era a defensoria e cresceu bastante a defensoria pública. Com 2 anos, novamente teve eleição, foram os 3 nomes para o governador, o meu, novamente, em primeiro lugar, mas o governador escolheu o segundo nome, que foi exatamente o doutor Ricardo Barros, que hoje está como DPG, e Ricardo Barros me nomeou como a sub dele, quer dizer, a vice, né, a sub dele. Então, assim, para a gente não teve nenhum problema, porque quando nós trabalhamos pelos 3 nomes, qualquer um daqueles 3 nomes que o governador escolhesse, ele tinha o mesmo objetivo, pensava da mesma maneira. Então, Ricardo Barros, sendo mesmo ele tendo sido o segundo nomeado, mas ele deu continuidade ao nosso projeto de gestão. Então, não teve nenhuma descontinuidade. Não tem problema nenhum. E novamente... Agora, inclusive, a senhora continua na chapa, né? A senhora, o doutor Ricardo Barros, e também o senhor Gerardo Rabelo. Exatamente, os 3. Somos os 3, novamente, que nós trabalhamos, a diferença é a seguinte, eu não trabalho só meu nome, Ricardo não trabalha só o dele, nem Gerardo trabalha dele, a gente procura 3 nomes que realmente se identifiquem, tenha comunhão de ideias, e a gente luta por aqueles 3 nomes, porque indo para o governador, como ele pode escolher qualquer um dos 3 nomes, ao que ele escolher, a defensoria, a meu ver, comunga assim, dos meus objetivos, do nosso objetivo, dos nossos anseios pelo engrandecimento da instituição. Qualquer um que o governador escolher não vai ter problema nenhum. Se cair nesses 3 nossos, mas tem oposição, entendeu? A gente luta para a oposição não entrar nesses 3 nomes. Exatamente. Mas desse tempo inteiro que a senhora está na defensoria, né, seja como DPG ou seja como vice, tem alguma lembrança assim do primeiro dia que fixou na sua memória alguma passagem que a senhora disse, meu Deus, isso realmente eu não vou esquecer? Tem alguma Tem sim. Quando foi no 16º dia que não teve a minha nomeação no Diário Oficial, e eu cheguei na defensoria, o conselho se reuniu para me dar posse, e está cheio a sala, muita aclamação, recebendo rosas, com festa. Foi muito lindo, muito lindo. Isso aí eu não vou esquecer nunca. Que bom. Que bom que é uma lembrança boa. E quando a senhora começou a fazer, a defensoria teve muitos feitos, como a senhora mesmo acabou de colocar, né? Teve muitas lutas, inclusive pela questão dos aposentados.
E aí eu queria falar um pouquinho sobre esses feitos que a senhora realizou na sua gestão, né? Qual foi um dos primeiros feitos? Eu sei que foram vários, mas qual foi sua prioridade quando a senhora assumiu o cargo de DPG? Olha, antes de eu ser DPG, eu fui presidente da Associação dos Defensores Públicos. E daí foi que realmente começou a luta pela categoria. A Defensoria Pública, ela tinha um conselho vitalício, não era votado. O defensor geral, ele era colocado, era uma pessoa da confiança do governador. Nós tínhamos a nossa lei orgânica nacional, que é a 132, mas a nossa lei estadual, que era a 39, ela não dava essa autonomia, então a gente precisava urgentemente adequar a nossa lei estadual à lei federal. E foi a primeira luta como presidente da associação. E a gente adequou essa lei, sim. Quando a gente adequou essa lei, a gente passou a escolher o nosso defensor geral, o nosso conselho, que era vitalício, passou a não ser, e nós passamos a receber do 10º. E daí, a próxima luta foi lutar por um orçamento digno, porque jamais a defensoria pode se sustentar com um orçamento muito pequeno. O sistema de justiça é o menor que tem. A gente faz o papel da defesa, né? Vamos dizer, é o Estado defensor, tem o Estado julgador, que é o magistrado, o Estado acusador, que é o Ministério Público, e o Estado defensor é a Defensoria Pública. Então, na balança, a Defensoria Pública com o Estado acusador, com o Estado defensor, bem baixo. E a nossa luta era exatamente para igualar a balança com o Estado acusador. E daí a gente começou a lutar por orçamento. E a gente conseguiu, através da nossa, como associação estadual não tinha legitimidade, eu fui buscar apoio da nossa associação nacional, que é a ANADEP, a Associação Nacional dos Defensores Públicos, e daí a presidente passou procuração para a gente e começou a pleitear, e nós ganhamos. Foi uma liminar assim, muito grande, que foi a DPF 307, foi o ministro que deu, e mandou que consertar o orçamento da Defensoria Pública. Isso em 2014. Com esse orçamento, a gente conseguiu já iniciar o primeiro concurso público do Estado da Paraíba, que a gente tem mais de 30 anos de Defensoria Pública. A Defensoria foi criada em 88. A gente já existia como Procuradoria Judiciária desde 85, mas nunca houve um concurso público. E a gente foi lutar, categoriar a associação, lutar por esse concurso público. E depois desse concurso público foi quando eu assumi, o governador não queria nomear, até impedir desses concursados de ser publicado o seu nome no Diário Oficial. E quando eu assumi como defensora geral, eu fiz uma parceria com o Tribunal de Justiça, parceria para usar o Diário Oficial deles para fazer a nomeação dos concursados. Tentei, na época, criar o nosso Diário Oficial, mas até isso foi vetado pelo governo. Hoje, graças a Deus, com o novo governo, a gente conseguiu encaminhar o nosso Diário Oficial e nós já temos o nosso Diário Oficial próprio. Quer dizer, essa autonomia foi uma luta muito grande para a gente hoje se tornar autônomos. Quer dizer, o Estado da Paraíba, né, para a gente se adequar à nossa lei nacional. Hoje nós temos a nossa autonomia, nós recebemos do ODESCO, nós elegemos o nosso defensor geral, nós trabalhamos, nós elegemos os nossos conselheiros, mas ainda tem um orçamento muito pequeno, para a gente cumprir as nossas missões constitucionais, que estão todas elencadas na Constituição Federal, sem falar no subsídio dos defensores públicos da Paraíba, que são os menores do Brasil. Então, a gente precisa ainda muito trabalho, muita luta, muito diálogo com o executivo, com a classe política. Eles têm que saber qual é a verdadeira missão
e acreditar e estruturar a defensoria, o órgão defensor do Estado da Paraíba. Doutora Madalena, a respeito dessa questão orçamentária, como a senhora disse, né, a defensoria ela recebe um duodécimo, e esse duodécimo tinha as questões dos repasses, inclusive assisti uma entrevista sua, em que ao invés de aumentar o duodécimo, porque tem uma questão de porcentagem, né, que é calculada ano após ano, o duodécimo ele foi reduzido, me parece. E aí, inclusive, a senhora também fala sobre a questão dos defensores públicos, e aí eu queria perguntar o seguinte: hoje, a Defensoria Pública, ela tem um orçamento suficiente para toda a demanda, e a questão, mesmo tendo tido, né, esse concurso público recentemente, ainda tem pessoal suficiente, já tem pessoal suficiente para as demandas do Estado? Como é que continua? Como é que está essa questão? Olha, a população precisa entender que a Defensoria Pública ela foi criada para o povo. E a missão dela, como eu já disse, entre outras, é diminuir as desigualdades sociais. Inclusive, ela vai mais além, diz erradicar a pobreza. Então, nós temos que trabalhar em várias vertentes. Nós temos que trabalhar, primeiramente, em educação em direitos, dar palestras nas escolas. Esses problemas de drogas, que assim, é um trabalho muito grande, né, de toda a sociedade, toda a população. Nós temos que trabalhar com os grupos vulneráveis, núcleos de mulheres vítimas de violência, pessoas com deficiências, com os idosos, com as crianças e adolescentes. Temos que dar assistência a todo o sistema penal do Estado da Paraíba. A nossa missão é grandiosa. E, para isso, a gente precisa de estrutura. Onde tem um juiz, um promotor, tem que ter um defensor. E a defensoria, como o Estado da Paraíba é um estado relativamente pobre, onde a gente atua em mais de 80% dos feitos que tramitam na justiça, então, a gente tem muitas atribuições e numa vara onde tem um juiz e um promotor, não é raro, nós precisamos de 2 defensores, porque nós trabalhamos também com o contraditório. Eu ingresso com a ação, mas a outra pessoa da ponta, para se defender daquela ação que o defensor entrou, ele precisa também de um defensor público. Então, por isso que a estrutura tem que ser maior. E até hoje nós não temos um quadro de servidores. Nós precisamos de assessores, de servidores. Nós precisamos de mais defensores públicos. Hoje, pela nossa lei 104, nós precisamos de 100 defensores públicos. Então, é urgente um novo concurso público. O orçamento nosso é 1/3 do órgão acusador. Então, vamos dizer, o órgão acusador, o Ministério Público, tem um orçamento de 260 milhões, a Defensoria tem um orçamento de 82 milhões. Então, nós atuamos dentro dos fóruns. Nós precisamos de quê? De ter uma sala, ter uma casa, com toda a estrutura, você sabe, precisa ali, se você bota um local de atendimento para atender, é como um escritório particular. Por que não o pobre não ter suas regalias? Porque é pobre, ele tem que entrar naquela casa que é dele como se fosse um escritório particular e bem equipado. Precisa ter um excelente profissional, precisa ter as acomodações, você tem que ter o ar-condicionado, você tem que ter a impressora, você tem que ter a internet, você tem que ter o vigilante, então, tudo isso é despesa. E por isso que nós precisamos de estrutura. E agora com o virtual. O virtual, todo defensor precisa ter seu computador, ele precisa ter também um telefone institucional, as ferramentas hoje de trabalho. E um excelente assessor, tem que assessorar, porque ele sozinho já não dá mais para
defender tanta demanda, porque as demandas da defensoria são grandes. E o pobre, ele não pode estar sofrendo porque ele é pobre, já baixa a injustiça, ele tem que ter todo o conforto e tem que ter aquelas pessoas para auxiliar. Então, por isso que quem deveria clamar mais por orçamento para a defensoria era exatamente as pessoas da ponta, porque é para eles, os nossos serviços são direcionados para eles. E por que não? O profissional tem que ser bem remunerado, senão ele não tem estímulo. Desses 20, foram 65 defensores novos que eles foram aprovados nesse último concurso. Hoje, eu só consegui nomear 23. E já está para sair mais um. Por quê? Porque eles passam em outros concursos, a remuneração é maior e eles vão embora. E vão deixando a instituição. Entendeu? Então, quem é que tem que olhar bem para isso? O poder público. Né? O poder executivo, as autoridades, o poder executivo, o governador e os deputados. Eles têm, porque são eles, são os pobres, são essas pessoas carentes, essas pessoas que necessitam do serviço da defensoria pública, que é isso que nós estamos trabalhando, que são eles que elegem os nossos governantes, os nossos representantes. Exatamente. E é bom esse espaço, né? Inclusive a senhora colocando isso, porque muita gente, que inclusive é atendida pela Defensoria Pública, não sabe, né, do que acontece nos bastidores. E aí inclusive, uma maneira, né, das pessoas se solidarizarem, inclusive, pelos defensores públicos nesse sentido. Ainda em relação a isso, na sua fala, a senhora falou sobre a questão da autonomia também, da Defensoria Pública, que foi uma outra pergunta que eu fiz, e a senhora falou sobre a questão da lista tríplice. É uma curiosidade minha, inclusive, porque fui aluna da UEPB, e a UEPB também, como um órgão, apesar de independente, né, também funciona da mesma maneira que a Defensoria Pública, dependendo da questão estadual. E aí eu pergunto à senhora o seguinte: tem uma lista tríplice, né? E apesar de que, como a senhora disse, os três sempre comungam das mesmas propostas, das mesmas ideias, né? É como um trabalho em grupo, né? Escolar. Mas ainda assim, existe a questão da nomeação pelo governador do estado. Então, a Defensoria Pública, sendo um órgão independente, né, autônomo, nesse sentido de o governador, né, tomar a decisão final de escolher um dos três, sei lá, por questões de afinidade ou de unidunité, né, nomear o último da lista, né, de certa maneira, tira a autonomia da Defensoria Pública? Olha, não era para ser assim, não, mas infelizmente consta em lei. Está na lei, na nossa lei nacional, e não só com a Defensoria Pública, como você mesmo falou. O Ministério Público também escolhe 3 nomes e como uma consulta à categoria, né, daqueles 3 nomes, e vai para o governador escolher os 3 da livre escolha dele. Pode escolher os 3. Isso, de certa forma, assim, vamos dizer, pode até ser que interfira, que o que ficou no último lugar, né? Uma hipótese. Se sinta porque o governador escolheu, então é como se tivesse assim o dever de obedecer. Eu não sei da cabeça de cada um. Porque se na realidade a lei dissesse assim, não, o governador homologa apenas o mais bem votado, ele estaria bem mais livre, né? Porque ali foi uma escolha da categoria e teve apenas a homologação. Mas tem isso na lei. Aí tem a lei da UEPB, tem a lei do que é um órgão autônomo, né? Tem a lei do Ministério Público, tem na Defensoria. Agora, o certo era isso, era mudar a lei.
E não ter essa escolha pelo político. Como tem até no Supremo, né? Tem, escolhe também o presidente da República, procurador de tudo, escolhe, sempre vai para política. Infelizmente. Infelizmente. Então, outra coisa também que eu queria colocar aqui é que a senhora, né, sempre foi eleita, e aí tem a ver também com essa pergunta que eu fiz, a senhora sempre foi eleita pela maioria, né, sempre esteve no primeiro lugar, como a senhora mesma falou na sua fala, no primeiro mandato, né, o então governador do estado, ele deixou por conta do conselho. Já no segundo, teve essa questão de ter sido escolhido o doutor Ricardo Barros, e a senhora ficou como vice. Na última eleição, teve uma eleição recentemente sobre a questão do Conselho do Supremo, não é isso? Do Estado, isso. Inclusive. E a senhora ganhou com 72% dos votos. Eu estava com Covid, viu? Eu não pedi nem voto. E aí eu pergunto à senhora o seguinte: diante de tudo isso, apesar que a senhora já respondeu sempre, né? Porque tem a questão da luta, mas já que a senhora, né, ganhou 72% dos votos a questão do conselho, por que tentar ainda ser DPG? O que é que falta, né, Madalena Abrantes? O que é que sonha ainda Madalena Abrantes? Não, eu só posso fazer isso se eu for DPG de novo. Então, é por isso que eu sou candidata a DPG. Porque para você fazer alguma coisa em favor da categoria do coletivo, você precisa estar legitimada. Daí você precisar do cargo. Porque você estando com aquele cargo, você se dirige ao governador, você chega na Assembleia como representante da categoria. O cargo lhe legitima para poder você lutar pela categoria, entendeu? Então, assim, tem muitas coisas. Tem a questão do orçamento nosso, tem a questão do subsídio, tem a questão do quadro de servidores. Nós temos que ampliar as nossas ações para a Paraíba inteira, em várias vertentes, como eu já falei, assim, tem muitas assim, áreas carentes, as comunidades, moradores de ruas, os idosos, tudo isso está na nossa meta. Educação em direito, isso é importantíssimo, você ir para as escolas, tudo isso depende do humano, né, de pessoal, e depende também, assim, do governo, deles ter um olhar, né, um olhar, assim, para a nossa instituição. E a gente precisa mostrar isso. Eu acho que está faltando alguma coisa, porque se eles ainda não olharam, está faltando alguma coisa. Eu não boto nem assim, a culpa neles, eu acho que culpa na gente mesmo. Então, a gente tem que dar as mãos e ver o que está faltando e trabalhar em prol disso. Então, por isso que eu quero ser DPG, para estar legitimada, para continuar na luta, que a luta não apenas está começando, ela ainda tem muito que alcançar. Essas coisas que a senhora citou são suas propostas de governo? Teria mais alguma outra coisa como proposta? Tem a gente, basicamente se resume nisso, né? A estruturar o órgão da Defensoria Pública, que ele é muito ainda desestruturado pela falta de orçamento, né? E principalmente, quando eu digo estrutura, é em tudo, né? É em material, é em locais de trabalho, né? Não só aqui em João Pessoa, mas em toda a Paraíba, porque a gente funciona dentro de uma sala de fórum, quer dizer, só quando o diretor do fórum aceita, como a gente já foi, o ano passado foi despejado do fórum de Araruna, o juiz simplesmente despejou, disse que procurasse outro canto, porque eu, na época, se eu fosse a defensora já, acho que eu tinha botado na praça uma tendazinha e ficava lá despachando, atendendo. Não, tem que chamar atenção para ver mesmo, para mostrar a pobreza da instituição do Estado defensor do Estado da Paraíba, é esse, entendeu? E não dar uma de bacana e ficar de um lado de outro,
como dizer assim, encobrindo realmente o que está acontecendo. Então, assim, quando eu fui DPG, eu tirei a defensoria, é um núcleo de Patos, tirei de dentro do fórum, lá atende 9 municípios, Sousa atende 9 municípios de comarcas, então tive que alugar casa, estruturei tudo, estruturei Sousa, melhorei a de Campina Grande, Sim. tirei aqui daqui de João Pessoa também, botei nas melhores acomodações, Cajazeiras, que era, na época, o único núcleo nosso, faltava restaurar, não tinha nem sequer os banheiros lá, era assim, já estava uma coisa assim degradante. E mesmo com poucos recursos, nós fizemos isso. Agora mesmo, a nossa sede aqui, para a gente restaurar, era uma casa, uma casa. Quando eu tomei posse, eu entrei, o meu gabinete era dentro do quarto, com guarda-roupa e tudo. E aí, a gente ficava olhando assim para as paredes e para os guarda-roupa. E o que foi fazer? Eu também não desanimei. Nós fomos atrás, inclusive, meu colega, Gerardo Rabelo, com o doutor Eduardo Varandas, nós fomos atrás do procurador do trabalho, Eduardo Varandas, e através de multas, que ele viu que aquelas multas são destinadas para o povo, né, em favor do povo, e a Defensoria Pública é um órgão que atua em favor do povo. Então, ele deu e a gente conseguiu, hoje, realmente, se você entrar na Defensoria Pública aqui do Estado, aqui a nossa sede administrativa, aí você vê realmente uma repartição pública. Mas antes, quando chegava o pessoal de fora, chegou aqui, eu trouxe os defensores gerais do Brasil para uma reunião aqui, para ver se comovia o governo, os deputados, e eles faziam reunião e eles conversassem e dissessem como eles já tinham progredido, já tinham avançado, e a Defensoria Pública da Paraíba, eles tinham que avançar, tinha que ir na mesma direção. Mas eu tive, inclusive, eu não quis nem levar eles lá na Defensoria daqui, na nossa sede, porque nos envergonhava. A casa acabada, era um colégio dos anos 60, sem nenhum assim, vamos dizer assim, sem nenhum tratamento, um galpão. Hoje não, através de emendas, nós conseguimos, está bonita a sede, está linda, trabalhar, mas tem que melhorar muito mais. Nós fomos atrás de emendas parlamentares, emendas federais, conseguimos, na época, até com a doutora Marisa, a defensora pública daí de Campina Grande, chegar até o deputado federal Wellington Roberto, e nós conseguimos uma emenda de 500 mil para comprar um ônibus, que a gente comprou uma carreta, que, por sinal, chegou hoje na Defensoria Pública, para você ver que a tramitação demora bastante, e o bom de, realmente, o doutor Ricardo Barros ter dado continuidade ao nosso trabalho, porque ele realmente deu continuidade, e hoje o ônibus está lá, chegou, é uma carreta enorme, toda assim equipada, gabinete, um escritório para fazer a defensoria itinerante. Fecha as comarcas, mas a defensoria vai lá com seu ônibus, com seu gabinete e faz o atendimento a todas as pessoas carentes. Nós conseguimos também vans do direito, são 3 vans que nós conseguimos. Uma com o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, a doutora Alcidata Novaes, que ainda é muito chegada lá, tem um parentesco com Aguinaldo Ribeiro, agilizou essa emenda, e também conseguimos a outra emenda com o Wilson Filho, que também era deputado federal na época, e outra já agora nós conseguimos também com a Secretaria de Direitos Humanos. E essas vans também todas montadas com gabinetes, inclusive vai vir a ministra Damares, ela vai vir entregar essas emendas juntamente com os parlamentares. E vão servir, uma vai ser para o núcleo de mulheres vítimas de violência, outras assim, o que precisar, o direito ir até eles, até as comunidades, até o povo, e não o povo vir aos gabinetes, entendeu? Então, assim, os nossos avanços até hoje, que a gente conseguiu,
foi através de recursos extra-orçamento, porque o orçamento nosso mesmo só dá para as nossas pequenas necessidades. Em relação a isso, doutora Madalena, tem algum arrependimento? A senhora tem algum arrependimento nesse sentido? Assim, já passou pela sua cabeça, eu devia não ter feito isso, não devia ter entrado nisso, ou não? Às vezes eu digo, meu Deus, porque eu entrei nisso? Mas sabe como é que você... Sabe que você vai entrando e você não tem mais como sair? Porque você se apaixona por aquela luta, você não vê aquela luta assim ainda concretizada e você tem um sonho, você quer concretizar. Então, é nisso aí. Eu não me arrependo de nada, não. Muito pelo contrário. Eu tenho mais, eu fico mais fortalecida. E quando eu vejo assim a aprovação dos meus colegas, quando eu vejo uma votação dessa que eu tive para o Conselho Superior, né? Eu vejo que realmente eu estou no caminho certo, que eles aprovam esse meu trabalho, né? E estão juntos, todos, quando eu peço, todos estão juntos comigo, então eles me encorajam. E é isso, é foco, fé, determinação, coragem, né? E pedir a Deus sabedoria e que nos abençoe para prosseguir e que realmente nós todos sejamos vitoriosos. A última, só, para a gente acabar. E teve alguma vez que a senhora disse, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir, e puf, se realizou e disse, e a senhora pensou, meu Deus, que surpresa, consegui. Eu mesma, quando eu fui candidata a primeira vez à defensora-geral, o defensor anterior dizia assim, você não se candidata. Por quê? Devido a essa minha história de luta, dizia, né, a sindicalista Madalena Abrantes, porque eu lutava bastante, né? Ele dizia assim, você não vai ser nomeada, você desista de ser defensora-geral, da sua candidatura, porque você não vai ser nomeada. Eu conheço, eu sei, eu dizia assim, mas eu vou ser candidata sim, porque quem vai me nomear vai ser a caneta de Deus. E foi realmente a caneta de Deus que me nomeou. Porque foi o conselho apenas homologou. E aí, para finalizar, assessora, temos alguma pergunta aí dos internautas? Não? Então a gente vai fazer um bate-bola para terminar aqui. Eu digo uma palavra e a senhora diz o significado dessa palavra para a senhora. Uma palavra. Que uma palavra para eu falar? Uma palavra que resumiria tudo. Fé. Um medo. É aquilo que você acredita no que você não vê, né? Eu acredito. Um medo. Medo só de perder a saúde. Porque é muito trabalho, mas do resto não tenho medo não. Uma verdade. Uma verdade é que, infelizmente, nós não temos o apoio que a gente deveria ter. Infelizmente. É uma verdade que eu gostaria de dizer, né? Uma consequência. Consequência que você luta quando você dá a cara, né? Infelizmente, você recebe muita pedrada. Nem todos gostam de ver você vencer. Uma dor. Uma dor é você não conseguir, você lutar tanto e você não conseguir aquilo, pelo menos ainda, né? Porque nenhum dos meus sonhos estão acabados, mas pelo menos ainda não ter conseguido aquilo que você quer. Por exemplo, mesmo o quadro dos servidores do nosso, quando eu vejo lá, a gente precisa de tanta coisa, os subsídios nossos, quando eu vejo os colegas, os aposentados, principalmente as pessoas chegarem aos 75 anos, se aposentando sem ter o subsídio digno, sem poder, porque nós temos muitos, vamos dizer, penduricalhos, não conseguiu botar aquele dinheiro no subsídio, aí dá em forma de indenização.
Infelizmente, quando se aposenta, não leva. E na velhice é quando você mais precisa do seu salário, né? Um salário digno, porque você ali, você vai ter seu conforto, você vai ter sua velhice, você vai ter que comprar medicamentos, e é onde você mais precisa e onde você menos tem, que o seu salário é reduzido. Um alívio. Um alívio? Ah, é saber que tantas pessoas somam ao seu objetivo, estão junto com você. Uma vocação. A vocação. Você ser a vocação é você lutar. Lutar é importantíssimo, sabe? Você lutar, foco, aonde você quer chegar. Você nunca desistir. Um hobby. Hobby, passear, eu gosto. Uma razão para não desistir. Você saber que você está no caminho certo, que você está no direito, que você tem aquela lei que lhe protege. Então, por que não? Por que não você não seguir em frente? A verdade e entre cumprir com a justiça. Isso é gratificante, isso realmente dá a sensação boa em você quando você cumpre a justiça. Deus é. Deus é tudo para mim. É o tudo, é o todo-poderoso. É o que realmente que me inspira em tudo, que me leva a fazer tudo isso, que me dá essa força. A família é. A família é o porto seguro, né? Porque se não tivesse a família, realmente eu não seria essa Madalena que vocês estão vendo aqui. A defensoria é. A defensoria, eu já disse, a defensoria é minha segunda família, é meu lar. E por isso que eu luto tanto por ela, porque dela é onde eu tenho a segurança do meu lar primitivo, né? Que é a minha família sanguínea, consanguínea. Os amigos são. São pérolas raras. São pessoas que eu não posso de jeito nenhum de contar com elas. Por isso são imprescindíveis para mim. Quem é Rodrigo? Rodrigo é meu amor. É a pessoa que eu divido todas as minhas decepções, minhas vitórias, minhas conquistas. Então, é meu parceiro, mas é importantíssimo para mim. É minha metade, minha alma gêmea. Quem é Fernando? Fernando é, como dizer assim, é o meu eu, né? É o filho, assim, é o filho mais lindo, mais querido, mais inteligente. Não sei nem definir de tão bonito que ele é a substância do que é um filho para você. É maravilhoso. Um desejo. Desejo o cumprimento das leis nossas, viu? Que realmente que tenha políticos que lutem pelo social, que lutem pelo cumprimento, assim, o direito de todos, e não só cada um por si, mas o importante é o coletivo, é o geral. Isso é o que importa. E aí, por fim, Como? Madalena. Defina Como? Madalena. Defina quem é Madalena Abrantes por Madalena Abrantes. A Madalena é uma pessoa cheia de sonhos, né? É guerreira, realmente, uma pessoa que não para. Eu não paro, eu penso o tempo todo, sempre está em movimento. Então, doutora Madalena, só queria agradecer por exatamente uma hora de entrevista. Lhe desejar boa sorte, que a sua fé, né, que a sua coragem, que a sua gana
ela contagie muitas outras pessoas e muitas outras mulheres, inclusive, e principalmente, a lutarem, né, pelos seus direitos, lutarem pelos seus sonhos. Lhe desejo boa sorte à chapa, né, com o doutor Ricardo Barros e com o doutor Gerardo Rabelo também. E para quem está nos ouvindo, a você, muito obrigado e um cheiro para a Madalena. O meu muito obrigada. Eu acho que valeu a pena. E se você gostou de tudo, siga o canal de Helena. Então, doutora Madalena, muito obrigada. Faça suas considerações finais, a gente vai ficar por aqui. Já deixo um beijo para todo mundo. E aí é com a senhora. Helena, eu quero agradecer a você esse espaço, foi muito bom. Meus parabéns para você dar essa oportunidade, não só a mim, mas à Defensoria Pública, porque eu acho que eu esclareci alguns pontos realmente obscuros, né, na nossa instituição, e que com certeza isso vai ajudar muita gente. E conte sempre comigo, o que precisar, estou sempre às ordens. Um beijo, Deus abençoe. Tchau. Eu vou pedir que a senhora só continue um pouquinho para a gente conversar enquanto eu termino a transmissão.